Graças a Deus, a graça e a paz, igreja. Aleluia, sempre bom estar com os irmãos, sempre bom ouvirmos a palavra do Senhor, é sempre motivo de alegria, de honra, de gratidão a Deus, poder ser um instrumento pelo qual Ele fala com a igreja, e que nessa noite os nossos ouvidos e o nosso coração esteja disponível àquilo que Ele quer falar a mim e a você. Aproveitando aí o gancho da introdução do pastor, a mensagem nessa noite, ela tem como tema: ainda há tempo de voltar. Aleluia. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, abra comigo lá. E o Senhor, Ele me direcionou a essa palavra no dia de hoje, e por algum motivo eu estava lendo outras coisas, e o Espírito Santo falou ao meu coração sobre os discípulos que estavam a caminho de Emaús, e essa palavra ela queimou no meu coração, e eu creio que tudo quanto o Senhor ministrou a mim, o Senhor Ele quer ministrar à igreja dele, porque ainda há tempo de voltar. Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso de número 32, diz assim: e disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Pai, nós te louvamos dessa noite pela tua palavra. Ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça neste lugar, que a tua palavra, Senhor, venha penetrar no mais profundo do nosso ser, de maneira que saiamos deste lugar renovados por ela, de maneira que saiamos, ó Deus, deste lugar completamente entendidos daquilo que o teu Espírito Santo quer falar e fazer nesses últimos dias. Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Fala conosco, ministra, Senhor, nos ensina, nos capacita a vivermos, ó Deus, tudo quanto o Senhor tem para nós, porque ainda há tempo de voltar, há tempo, Senhor, de restituir aqueles que estão distantes, e nós queremos, ó Deus, receber tudo quanto o Senhor quer falar, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Ainda há tempo de voltar, foi o tema que o Senhor colocou no meu coração. Nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias adversos, nós temos vivido dias em que nós, quando olhamos para a palavra de Deus, conseguimos perceber que o Senhor Jesus está à porta. E Ele vai dizer lá no livro de Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor, Ele está, como os pastores já introduziu aqui, ainda há tempo de se reconciliar com Ele, ainda há tempo de se voltar a Ele, ainda há tempo de se entregar a Ele, ainda há tempo antes que Ele venha buscar a tua igreja. Ele está à porta e Ele bate. E quando nós olhamos para o contexto do tema e do contexto dessa passagem, nos dá a impressão, logicamente, de uma mensagem evangelística, de uma mensagem, logicamente, de uma mensagem para apelo para aqueles que ainda não servem a Jesus, aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, e também mas também é uma mensagem para nós que já estamos na caminhada, também é uma mensagem para nós que servimos a Jesus há tanto tempo ou há pouco tempo, independente, porque aqui no contexto, e você está aí aberto no capítulo 24 de Lucas, nos versos 13 ao verso 35, nós vamos passear por ele, nós vamos compreender nesse contexto em que tudo começa com discípulos, homens que conheciam a Jesus, homens que caminharam com Jesus por algum período, homens que estavam com Jesus quando Jesus operou milagre, quando Jesus fez tantas maravilhas, e agora eles estavam tomando rumos e caminhos adversos. E isso pode acontecer comigo e com você, que estamos na caminhada.
Em algum momento nós podemos tomar rumos que não é o rumo de Jesus para as nossas vidas. Às vezes nós podemos sim tomar caminhos que não é o caminho que Jesus quer que nós venhamos a tomar. E nós então nos distanciamos da vontade de Deus, nos afastamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós, voltando-se para o texto, nós percebemos que deixamos tantas coisas que Jesus tem preparado para nós. E aqui não era diferente o contexto desses dois homens. Eles estavam passando por uma adversidade. Eles tinham em seus corações que Jesus era o libertador do povo de Israel, aquele que outrora fora anunciado pelos profetas na escritura, na lei. E agora então eles têm o que eles consideravam um libertador morto, preso e morto. Eles estão passando por um momento difícil. Logicamente, o contexto daquilo que eles imaginavam do libertador era para uma realidade humana. Eles imaginavam um Jesus que viria, um Cristo, um Messias que os libertariam da mão e do domínio dos romanos, da mão e do domínio daquele tempo, daquele povo. Mas Jesus, ele vem para algo muito mais profundo, para algo muito mais específico. Ele vem não para livrar o homem e o povo daquela época e as nossas vidas de uma escravidão terrena, de uma escravidão de um governo. Ele vem para nos tirar da escravidão do pecado, ele vem para nos libertar do poder da morte, ele vem para nos dar uma reconciliação com Cristo, com Deus, ele vem para nos dar um novo rumo, um novo caminho, e esse caminho é ele, para que um dia nós possamos, como já foi dito aqui, estar com ele no banquete, estar com ele em novo céu e nova terra. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais pranto, porque a Bíblia diz que todas essas coisas já são passadas, e eis que tudo se faz novo. E ele veio para isso. Mas de alguma forma os discípulos ainda não compreendiam isso, não haviam compreendido isso, e eles estavam se distanciando, eles estavam indo embora. O versículo 13, diz então que naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros, algumas versões vai estar 11 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus, ele foi preso, Jesus, ele foi injustiçado, Jesus, ele foi moído, ele foi judiado, ele foi maltratado, ele foi ali espancado, e ele carregou a cruz, e ele foi condenado à morte de cruz, e ele morreu a pior morte da época, a morte mais vergonhosa da época. Ele morreu de uma forma vergonhosa. E aí tudo isso que acontecia, vergonhosa aos olhos dos homens, mas existia um propósito aos olhos de Deus para tudo isso. E aí então, diante desse cenário, eles estavam indo a caminho de Emaús, para essa aldeia Emaús, e eles estavam conversando acerca dessas coisas que haviam acontecido. E aí então, a primeira coisa que eu aprendo nesses 3 primeiros versículos aqui, dessa parte do capítulo 24, o versículo 15 continua dizendo assim: enquanto conversavam e discutiam, ou seja, enquanto eles falavam acerca daquilo que eles estavam conversando, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. A primeira coisa que eu aprendo é que nós não podemos permitir que as adversidades nos desviem do caminho correto, do único caminho. Há tempo de voltar. Talvez você está aqui nessa noite, você tem vindo aos cultos, talvez você está me assistindo nessa noite, talvez você vai me assistir em algum outro momento, e você tem lido talvez a palavra, você tem orado a sua oração, você tem vindo à igreja, mas as adversidades elas têm sido tão grandes, elas têm sido tão profundas, que elas de alguma forma têm conseguido desviar você do caminho. E agora esses homens, eles não estão mais em Jerusalém, desejando ficar em Jerusalém. Agora eles estão a caminho de Emaús. E Emaús significa fonte de águas quentes, e Jerusalém significa lugar de paz. Agora eles estavam deixando a paz para viver em Emaús.
Agora eles estavam deixando a verdadeira fonte, porque a Bíblia diz que Ele é a fonte de água viva, Ele é o rio, e eles estavam indo para uma cidade chamada Fonte de Águas Quentes. E às vezes isso acontece com a gente. Nós sabemos o que fazer, mas nós não queremos esperar, nós não queremos de fato obedecer. Outra vez mais à frente, Jesus vai dizer a eles: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, a bênção estava em Jerusalém, a paz estava em Jerusalém, mas a adversidade, as circunstâncias, os pensamentos adversos e confusos estavam levando esses homens a caminhos que não era o caminho que Deus tinha preparado para eles. Contudo, eles deveriam ficar em Jerusalém, contudo, eles deveriam esperar em Jerusalém, contudo, eles deveriam trazer à memória que Jesus certa vez disse que era necessário Ele morrer. Mas mesmo assim eles ainda não haviam compreendido, e entristecidos eles seguem para Emaús. Eu não sei qual o tamanho da sua adversidade, eu não sei o que tem feito você ter os seus olhos cegados nessa noite, eu não sei o que tem interferido na tua vida espiritual e no teu relacionamento com Cristo, mas ainda há tempo de voltar. Mas não permita se desviar do caminho que Jesus preparou para você. Ele disse que não há outros caminhos, Ele disse: eu sou o caminho, Ele é a vida, Ele é a porta, e aquele que passar por mim encontrará a vida, aquele que caminhar por este caminho encontrará a vida, aquele que viver por este caminho encontrará a vida. E aí as adversidades, elas vêm com a intenção de nos desviar do propósito inicial de Deus para as nossas vidas. Foi assim com Adão, e foi assim ao longo de toda a palavra de Deus. Todos os homens e mulheres que foram levantados, o inimigo ele vinha com adversidade, com circunstâncias adversas, tentar confundir os homens e mulheres de Deus. E aí Jesus vem para dizer que Ele é um caminho, Ele é o único caminho. E o pastor também disse aqui, que mesmo que nós estejamos sobrecarregados, esse caminho nos alivia, que mesmo que nós estejamos cansados, Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então há tempo de você parar e decidir nessa noite, permitir que o Espírito Santo te volte para o caminho correto. Não se desvie, não permita que as adversidades te desviem, nos desviem do caminho correto. Ele é o único caminho. E é interessante que aqui eles estavam discutindo, conversando acerca de tudo que havia acontecido, e de repente Jesus aparece. E eu aprendo com isso que mesmo nos dias mais difíceis e confusos da minha vida, Jesus está conosco. Mesmo que às vezes eu não esteja compreendendo o que está acontecendo, Jesus está no controle. Mesmo que tudo pareça contrário, quando eu olho para a televisão, quando eu olho para dentro da minha casa, quando eu olho para um diagnóstico médico, mesmo que tudo pareça bagunçado, Jesus está conosco, porque Ele é o caminho. E Ele está dizendo para você: ei, não se desvie do caminho, não volte para Emaús, não saia do lugar onde há paz, porque mesmo que tudo pareça difícil, eu te dou uma paz que o mundo não pode te dar, porque essa paz ela excede todo entendimento. Ou seja, as pessoas não compreendem, você não compreende, a ciência não compreende, a medicina não compreende, mas existe uma paz. Então não se desvie do caminho, não permita. E ele continua, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 17. E eu quero ler com você alguns versículos agora para que você entenda. Vai dizer assim: então ele lhes perguntou, Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho?
E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, esses últimos dias? Eles imaginavam que Jesus também estava voltando de Jerusalém e indo para Emaús. E eles imaginavam também que Jesus não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eles não conseguiam compreender que era de fato Jesus. E aí ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram, contaram toda a história de novo. Porque o ser humano, ele é assim, ele gosta de contar a história triste. Ele não pode ver uma brecha para contar a história triste, que ele fala assim: eu não queria falar não. Mas é mentira, ele está doido para falar. Ele está doido para falar que aumentou o número de infectados do Covid. Ele está doido para falar que alguém morreu. Ele está doido para contar uma notícia triste. Ele está doido para chegar em casa e falar: amor, você conhece o fulano? Conheço, mano, morreu. Mas ninguém lembra que existem coisas boas. Tem coisa boa acontecendo. Tem coisa boa acontecendo. Vamos falar do Covid, já que nós tanto falamos do Covid. O Brasil passou a ser o maior país do mundo todo em números de curados. Mas Rodolfo, tem gente sendo infectada, tem gente morrendo, eu sei, e é triste. Temos que nos precaver, temos que nos proteger, temos que ter prudência. Mas gente, existem pessoas sendo curadas, existem famílias que estão glorificando a Deus, existem pessoas que estão voltando para sua casa. E aí eles estão contando uma história triste aqui para Jesus. E eles explicam aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas também não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Que Jesus vai recapitulando eles, de tudo aquilo que ele já tinha ensinado, de tudo aquilo que os profetas já haviam falado. E começando por Moisés, versículo 27, e todos os profetas, explicou-lhes que constatava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas os discípulos lhe convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele não desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as escrituras? Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo é que eu e você não podemos, que nós precisamos permitir que o Senhor fale conosco e se revele novamente. O problema é que nós, no momento da adversidade, nós não damos ouvido àquilo que Deus quer falar. É na adversidade que Jesus quer tratar a gente. É nos momentos adversos que Jesus quer provar a nossa fé, porque nós cantamos aqui: toda vez que a minha fé é provada. Mas aí a gente canta, e quando ela é provada, nós não experimentamos de Deus, nós nos esquecemos de Deus. Nós achamos que Jesus nos abandonou.
E aí nós começamos a deixar a nossa fé, nós começamos a viver uma apostasia, nós começamos a ter um retrocesso, um esfriamento espiritual. Há tempo de voltar, há tempo de, em meio a toda essa bagunça que você está vivendo, você permitir Jesus falar com você. E Ele quer revelar-se a você. A Bíblia diz que Ele pegou o pão e Ele partiu. Eu fico imaginando aqueles homens, um olhando para o outro e dizendo: eu já vi essa história, eu já vi essa cena. Um falando para o outro: eu acho que é um déjà vu, porque não está na Bíblia, eu estou aqui conjecturando para você. E aí eles têm os seus olhos abertos, porque Jesus traz a eles a memória algo que lhes dava esperança. Jesus estava dizendo: eu parti lá antes de morrer, e eu estou partindo de novo, porque há 3 dias eu morri, mas agora eu ressuscitei, porque eu venci a morte, para que você vença todas as coisas, para que um dia você possa morar comigo. Então há tempo de vocês voltarem, há tempo de vocês não irem mais e ficarem em Emaús, há tempo de vocês voltarem para Jerusalém, porque em Jerusalém há a bênção, Jerusalém está a bênção, em Jerusalém está a promessa, em Jerusalém está a manifestação do Espírito Santo de Deus, em Jerusalém há paz. Há tempo de você voltar. Traga à memória hoje aquilo que te dá esperança. Aquilo ficou marcado que Jesus partiu o pão e, tendo dado graças, o partiu domingo. Nós vamos aqui fazer um memorial daquilo que Jesus fez horas antes de ser entregue aos seus escarnecedores e entregue aquela cruz e morto. E agora o mesmo Jesus está repartindo o pão. Agora eles têm os seus olhos livres das escamas das adversidades, da incredulidade, do medo, da preocupação, da dúvida. Tudo isso cai por terra porque eles começam a trazer à memória algo que dá esperança. E a esperança para nós cristãos não é a última que morre. A esperança, ela morreu, mas ela ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele é a nossa esperança. E nós caminhamos dia após dia neste caminho, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai buscar para que eu e você estejamos caminhando com Ele em rua de ouro, desfrutando de um banquete celestial, recebendo os nossos galardões, mas acima de tudo, adorando a Deus em todo o tempo todo, juntamente com os anjos, juntamente com toda a igreja, porque esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Aleluia. E a terceira e última coisa é o versículo 33, que diz assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. A terceira e última coisa: volte hoje para Jesus. Mas Rodolfo, eu sou crente. Rodolfo, eu já estou na igreja. Rodolfo, eu já aceitei Jesus. Rodolfo, eu já fui batizado. Eu sei. Mas você pode melhorar. Você pode se arrepender daquilo que talvez você está fazendo, que está entristecendo a Deus. Você pode olhar e corrigir a rota através do poder do Espírito Santo. Você pode começar hoje a fazer o Espírito Santo trabalhar em você aquilo que de fato Ele quer trabalhar. Porque é interessante que esses homens, eles só não voltam para Jerusalém, mas agora eles são um testemunho vivo da ressurreição de Cristo Jesus. Agora eles não só mais contemplam aquilo que Jesus fez para eles, mas agora eles anunciam aquilo que Jesus fez para ele. Jesus te quer de volta, não somente para você desfrutar de um banquete, mas para que você seja a manifestação do reino dele, para que você seja testemunha dele, para que aonde você passe, você possa anunciar que o rei está voltando.
E aí as pessoas aqui argumentam, falam, realmente ele ressuscitou, ele já apareceu a Pedro, ele já apareceu a João, ele já apareceu às mulheres. Mas eu quero te contar o meu testemunho. Eu quero te contar um Jesus que mudou a minha história. Eu quero te falar de um Cristo que me trouxe à memória algo que me deu esperança, e agora eu estou aqui, sarado, curado, liberto, para a glória e para louvor do nome dEle. Aleluia. Agora aqui Jesus, ele se revela a eles, mas Jesus começaria a revelar-se através deles. Jesus, ele se revela a nós, e ele quer começar a revelar-se através de nós. Agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora eu volto para Jesus. Ou seja, eu me arrependo. Eu desisto de andar por caminhos tortuosos. Eu deixo de andar por caminhos que eu até acho que são corretos, como esses homens estavam achando. Não tinha mal nenhum ir para Emaús. O problema é que não era o caminho que Jesus tinha para eles. Talvez o que você está fazendo hoje não tem mal nenhum, não tem problema nenhum, mas não é o que Jesus quer para a tua vida. Não é o que Jesus tem para a tua vida. Rodolfo, mas está bom assim. Rodolfo, está tranquilo assim. Eu venho na igreja, eu adoro, eu volto para minha casa, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu dou o meu dízimo, eu faço tudo certinho. Mas tem mais. Jesus quer te usar. Jesus, ele não quer você só aqui adorando, ele não quer você só aqui nos domingos, nas quartas-feiras, ele não quer você só assistindo pregação, ele não quer você só fazendo isso, ele quer que você seja testemunha, ele quer que você seja usado, ele quer colocar em você poder, a fim de que esse poder seja manifesto, e você seja de fato a manifestação do reino de Deus. Não há mais tempo para eu e você ficarmos parados. Não há mais tempo para eu e você ficarmos estagnados em caminhos que podem parecer bons, mas não é o que Jesus tem para mim e para você. Jesus, ele quer te usar, e é por isso que ele me trouxe aqui para dizer para você: volte. A Bíblia diz que ele, em Apocalipse, eu quero encerrar com você, que Jesus, ele diz à igreja de Éfeso: eu conheço as suas obras, suas obras são boas, você não tolera os maus, você não suporta a prática, as obras dos nicolaítas, você é perseverante, igreja. Jesus falando para Éfeso, mas você se esqueceu do primeiro amor. A igreja de Éfeso parecia estar fazendo tudo certo, mas ela já não tinha mais a presença de Jesus. Jesus estava do lado de fora. E aí Jesus diz para a igreja assim: arrependa-se, lembra de onde você caiu, levanta-se. É tempo de eu e você voltarmos. É tempo de eu e você voltarmos ao primeiro amor. É tempo de eu e você termos no nosso coração a chama do Espírito Santo queimando, porque Jesus é tudo que nos importa, Jesus é tudo que nós temos, nada mais tem razão, tem valor, se Jesus não for com a gente. Por isso volte, porque ainda há tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ama, mesmo quando nós não merecíamos, ou até mesmo não merecemos, o Senhor continua nos amando. E o Senhor está aqui nessa noite para dizer para nós que há tempo para voltar. Há tempo para voltar aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador. Talvez estão vendo em ti um Jesus facilitador, um Jesus que vai resolver um problema temporal, como esses homens viam.
Mas o Senhor veio para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor veio para tirar a nossa vida do poder das trevas. O Senhor veio para nos tirar do poder da morte. O Senhor veio para nos dar uma vida e vida com abundância. Porque o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio, o Senhor deixou o céu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. É tempo de voltar para aqueles que estão, Senhor, te seguindo e caminhando com o Senhor há tanto tempo. Mas talvez estão como Jó, que diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar junto. Agora eu compreendo a tua mente, agora eu compreendo o teu desejo, agora eu compreendo o teu propósito para a minha vida. Agora eu vou cumprir o ID, eu vou cumprir o teu querer, porque nada mais me importa se o Senhor não for comigo. Há tempo de nós voltarmos a fazer tudo que nós fazemos para a glória do teu nome, mas com a tua presença presente, não por nós mesmos, não porque nós aprendemos assim, mas porque o Senhor está conosco. Nós queremos lembrar de onde caímos, nós queremos nos arrepender nessa noite, nós queremos nos levantar, e nós queremos voltar ao primeiro amor, ó Pai, todos os dias das nossas vidas, porque haverá um tempo em que o Senhor vai nos buscar, e nós cremos nessa promessa, nós cremos nessa verdade. Mas até que isso aconteça, que nós sejamos tuas testemunhas, que nós sejamos a manifestação do teu reino, que aonde nós passarmos haja poder do Espírito Santo nas nossas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, restauração, trazendo uma palavra de conforto, trazendo, Senhor, juízo e amor do Senhor, para a glória do teu nome, a salvação que o Senhor tem para os homens e mulheres dessa geração. Eu e os meus irmãos queremos fazer parte da anunciação dela, para a glória do teu nome. Em o nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos todos os dias das nossas vidas voltar para a intimidade, para o relacionamento, para o primeiro amor, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Há tempo de voltar, e o tempo é agora. Aleluia. Vai encerrar? Aleluia. Glória a Deus. Que você vá debaixo da boa mão do Senhor, guardado por ela, e que você tenha um restante de semana abençoado. E domingo nós estaremos aqui 5h30, 17h30 e 19 horas para celebrarmos no culto de Santa Ceia e fazer memória desse Jesus que morreu. Mas Ele vai voltar. Mas Ele já está aqui. Ele já está aqui, na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas, sejam com as nossas casas, com as nossas famílias, e com tudo que nós somos e temos, porque é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, ó Pai. Nos ajuda, dia após dia, a nos mantermos firmes na tua palavra, a nos mantermos, ó Deus, fortalecidos no Senhor, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. E você que crê, diga bem forte, amém, amém. Deus abençoe tua vida, vai da parte da paz do Senhor, em nome de Jesus.